Muitas boas noites. Espero que você se encontre bem no outro lado da tela. Meu nome é Fabian Ruiz e isso aconteceu em 2019. Foi aproximadamente o 4 da tarde. Meu companheiro Luiz e eu estamos na estação. Foi um dia tranquilo, sem prisões, nem mais do que o papel da rotina. Meu companheiro me falou sobre a ruptura de sua parede, os ânimos para seguir adiante, sugerindo que se não funcionasse com ela, quizás com outro se o fizesse. Sem nada para distraí-lo, ele se propôs a ser patrulheiro da cidade e ver se poderíamos prender alguns delinquentes. Isso sempre foi cheio de entusiasmo, especialmente devido à sua agressividade com os abusadores. Recorrimos a algumas chamadas e, como esperamos, passamos por uma chamada onde um homem forçou-o com um estudante de preparação, possivelmente para roubar o bolso ou fazer algo ruim. Nos bajamos de imediato de la patrulha, sacamos nossas armas e apontamos para o delinquente, quem soltou a latica e alzou as manos. Ela buscou refúgio atrás de nós. Tinha o cabelo desordenado e lágrimas nos olhos. Sem dúvida, eu estava passando mal. Lhe dijimos que ficaram atrás e esposamos ao hombre. Nesse momento, um artefato de vidro com símbolos vermelhos caiu em sua camisa, mas ele o agarrou antes de impactar o chão. O homem me avisou que tinha cuidado com isso e me pediu que o devolvesse, visivelmente enojado por quem havia feito. Ele disse que se esqueceu do objeto, mas então ele se adelantou. Eu o arrebatei e o estrelei contra o chão, partindo-o em 1000 pedaços. O bandido sorriu e ele disse que se arrependia para sempre do que acabava de fazer. Tomamos a declaração para o adolescente e depois permitimos ir até a estação. O homem não deixou de mencionar que perder sua vida não lhe importava se isso conlevava ao que aconteceria. Eu tive muita impotência sem poder golpeá-lo, mas a lei nos proibiu. Estava indefeso e esposado, então deveria controlar meus impulsos. Nós o fechamos em uma das celas mais escuras, onde passamos a noite enquanto armamos seu caso e decidimos o que fazer com ele. De regresso à patrulha, meu companheiro e eu começamos a debater sobre o que poderia referir esse delinquente e o que tão importante poderia ser esse artefato. Não podíamos negar que suas palavras nos empurrassem um pouco nervoso. Mas então, todo o tema foi invocado por uma chamada que entrou no meu celular. Era um número desconhecido, mas contestado. Era uma garota, reconhecia sua voz. Se tratava da mesma ala que havíamos salvo pela tarde das garras desse maleante. Agitados, nos dizíamos que por favor fuéramos onde estávamos, e que algo grande e furioso se lá queria comer. Não compreendíamos nada do que descia, assim como o pedido que se acalmava, e eu morreria em sua localização. Mais uma vez eu disse que algo com enormes garras estava no outro lado da rua, comendo com outra pessoa. Eu segui sem poder deduzir o que se tratava, mas ele avisou que se escondiera bem e que não se deixaria ver, insistindo em que me desse a direção. O silêncio reinou por um momento e apenas ouviu sua respiração agitada. De um momento para o outro começou um grito que era o que você tinha visto e que estava cruzando a rua para alegar a ela. Detalhou que caminhou em 4 patas e que seu corpo não era o de uma pessoa, mas o rosto sim. Não compreendia o que poderia estar descrevendo, mas sem saber onde foi encontrado, não íbamos o poder de levá-la a ela. Continue insistindo e então nos siga a direção. A coisa é que, segundos depois, ouvimos alaridos que partiam o céu em 2. Sua dor era notável. Se ouve sons de uma bestia salvagem arrasando com a pele de sua presa, degustando a carne que desprendia. A chamada foi cortada e, enquanto isso, meu companheiro avisou todas as patrulhas próximas que chegaram ao lugar de imediato. Era uma grande emergência. Nós apenas empreendemos o caminho para lá. Estamos a uns 20 minutos. A chamada segue aberta e ouvimos que alguém reconheceu o celular e o abordou em seu rosto. Sua respiração agitada era evidente, mas uma coisa era segura. Aquela pessoa que sustentava o celular era diferente da garota que esperávamos que seguisse com a vida. Ele falou e disse que por seu bem era melhor que essa garota fosse viva. Se ouviu uma risada horrível no fundo e então ficou abló. Nós dissemos que tínhamos abandonado as casas bem decoradas para a medicina forense e desejamos suerte tratando de alar o culpado. Uma voz dentro de mim me disse que ele era a mesma pessoa, sim, aquele delinquente que nos atrapalhou, mas não se notou a diferença entre as línguas. Finalmente, a chamada se apagou e nos trouxemos para a cena.
Muitas patrulhas estavam ali, se tomaram a moléstia de cerrar as duas chamadas. Bajamos, e o que vimos nos deixou perturbados. Era o corpo daquela garota, ou o que caiu dela. Foi uma carniceria sem piedade, aparentemente provocada por uma única pessoa. Dimos nossa declaração, mas isso não foi feito de nada. Logramos obter a captura da chamada, mas suas palavras passaram a ser desapercebidas, já que ele descreveu um monstruoso sacado de algum livro de fantasia. Curiosamente, as câmeras ao redor não funcionam. Esse mesmo dia encontraria o bandido que prendemos, e sem vida em sua cela. Seu coração deixou de lado o nada. Esse caso não foi resolvido, e eu lamentarei toda a vida por não ter estado o suficiente perto daquela garota para poder ajudá-la. Muito disse que este caso foi tratado de um agual, porque a garota descreveu tal coisa, mas na realidade não sabia a verdade jamais. Obrigado por me ouvir. Esta história conta como terminou a busca por 3 crimes por parte de 2 oficiais de polícia, que tiveram que cumprir uma especificação de muitos anos, entregando uma declaração que pouco lhes serviram. Meu nome é Gerardo Carreira, e isso aconteceu há alguns anos. Eu não era policial há muito tempo. Meus colegas eram mais veteranos do que eu. Naquele momento eram 3. Já que um de nossos colegas havia perdido a vida nas mãos de 3 crimes que não foram identificados. Tínhamos a descrição física deles, mas isso não era suficiente para encontrá-los. Sentimos isso como algo pessoal. Então começamos a investigar por conta própria. Um dia, recebemos a informação de que eles estavam se escondendo na casa de uma senhora e que estavam pagando uma boa quantia de dinheiro para escondê-los e não delá-los à polícia. Nesse mesmo dia, fomos até a residência, batemos a porta e confirmamos que ali morava uma senhora de cerca de 60 anos, como nossa fonte havia nos informado. Não temos um mandato de busca, então não pensamos entrar assim, sem mais. Explicamos à senhora o motivo da nossa visita. Ela parecia uma mulher de bem e parecia interessada em colaborar. Eu não omiti o fato de que poderia ser verdade que ela os escondia por interesse, mas decidi arriscar sem ouvir o conselho dos meus colegas, que diziam que era melhor ameaçá-la ou mentirosa, dizendo que tínhamos um mandato para entrar. Finalmente, ela nos ofereceu que nos sentássemos. Preparei o chá e coloquei 3 xícaras em uma pequena mesa de vidro na nossa frente. Um dos meus colegas sugeriu que não deveríamos beber aquilo, e a senhora ouviu. Ela disse que não nos diria nada se não tomássemos até a última gota do que nos havia servido. Eles se negaram, mas eu sabia que não sairia de lá sem ouvir o que ela tinha a nos dizer. A situação se tornou tensa, e quando meu colega tentou ameaçar a senhora com sua arma, eu tive que controlá-lo. A senhora, vendo nossa frustração, se declarou e nos disse que os ladrões estavam no quintal da casa e que temos toda a autoridade para levá-los. Corremos para o quintal com nossas armas em mãos, mas naquele momento começamos a sentir que o chá tinha algo, talvez uma droga. Começamos a nos sentir tontos e minha visão ficou embaçada. Mesmo assim, chegamos ao quintal. De lá consegui distinguir 3 pessoas em pé no meio da vegetação, mas não consegui identificar seus rostos. Apesar de tudo, senti que eram aqueles criminosos. Apontei minha arma e lhes ordenei que se ajoelhassem, mas não obedeceram. A situação ficou crítica. Em um momento de desespero, disparei sem pensar, e meus colegas fizeram o mesmo. Pouco depois, caímos de joelhos, sem forças. Os 3 que estavam à nossa frente caíram. Nossas fotos não falharam, mas em questão de segundos, perdemos a consciência. Despertamos em uma viatura da polícia, algemados. Descobrimos que aquelas 3 silhuetas não eram os criminosos, mas sim as 3 garotas desaparecidas. Explicamos o que aconteceu, mas mesmo assim fomos condenados a 20 anos de prisão cada um. Curiosamente, naquele mesmo quintal foram encontrados os corpos enterrados dos criminosos. Era difícil acreditar que a senhora tinha se encarregado de tudo, mas nunca se conseguiu provar nada e, sendo eles criminosos, o caso foi encerrado tão rapidamente quanto foi aberto. No final, nossas recomendações foram reduzidas a 3 anos por bom comportamento e por sermos considerados bons policiais. Depois disso, continuamos patrulhando com o perdão da lei. Meu nome é Carlos Carvajal.
Isso aconteceu no ano de 2015. Naquela manhã, na estação, nos deram a todos algo em que deveríamos trabalhar. Desaparecimentos, roubos e essas coisas. A mim, entregaram os documentos de um homem que estava desaparecido há 2 meses. Me deram o endereço da sua casa e tudo. Confesso que senti que isso era algo que deveriam ter dado a um detetive de plantão, mas não questionei nada. Realizaria essa tarefa sozinho, já que meu antigo parceiro havia perdido a vida em um confronto com alguns marginais. Ainda não me designaram a ninguém e não tinha problema com isso. A primeira coisa que fiz foi ir à casa dele. Estava fechada, mas consegui a chave. O homem morava sozinho e nenhuma câmera ao redor gravou o dia em que desapareceu. Pensei que deveriam ter vendido a casa, mas por alguma razão estranha não o fizeram. Ele era o mais velho de 3 irmãos. O do meio disse que não se atreveria a entrar naquela casa nem em 1 milhão de anos, porque se ouviam gritos e batidas nas paredes. Ele dizia que o fantasma do irmão ainda rondava a casa, mas eu disse que havia a possibilidade de que ele estivesse vivo. Ele não me deu ouvidos. O outro irmão comentou que era muito estranho que ele desaparecesse assim, tão repentinamente. Era alguém inteligente e, se estivesse fora da cidade e com vida, já teria encontrado uma maneira de se comunicar com alguém para pedir ajuda. Se o homem estava sem vida, pelo menos seu corpo teria aparecido, mas nem isso. Saí da casa dos irmãos e voltei à do homem desaparecido. Revisei os cômodos. Tudo estava coberto de poeira, como se ninguém tivesse se atrevido a mover nada. Era algo extremamente curioso. Era a primeira vez que via algo assim. Desci ao porão e as surpresas não paravam por aí. Ele parecia ter um grande espaço, mas a 1 metro à frente das escadas, havia uma parede que o tornava muito pequeno. Sinceramente, pensei que seria enorme, mas me enganei. Quando subi, confirmei o que os irmãos disseram. Ouvi barulhos por toda a casa. Era a voz de alguém, mas as palavras não podiam ser entendidas. Tentei seguir o som, mas foi impossível encontrar a origem. Cheguei a pensar se poderia ser um fantasma, mas era cético em relação a essas coisas. No final, declarei que isso deveria ser o barulho de ratos pelas tubulações. Minha mente estava associando isso à voz de uma pessoa. Então saí para o pátio. Ali estava a grande incógnita. O jardim estava em perfeito estado, as plantas recém-regadas e tudo. Não havia ervas daninhas em lugar nenhum, e as flores estavam em um estado que parecia de revista. Eram perfeitas. Caminhei por todo o lugar, e não era uma ilusão. O jardim era a única parte da casa que, aparentemente, alguém se preocupou em cuidar. Então, a tarefa era descobrir de quem se tratava. Perguntei aos vizinhos e eles disseram que todas as manhãs um homem vinha cuidar daquele jardim impecável. Segundo ele, tinha esperança de que o dono um dia aparecesse. Achei essa lealdade um pouco questionável, então decidi investigar esse homem. Na manhã seguinte, esperei em frente à casa até que ele chegasse. Quando ele chegou, disse exatamente a mesma coisa que os vizinhos, nenhuma palavra a mais. Quase parecia que tinha ensaiado. Perguntei se o desaparecido tinha problemas com alguém ou algum inimigo. E ele disse que nesses assuntos ele não contava absolutamente nada. Sua aparência tinha algo que me dizia que eu devia desconfiar de cada centímetro do seu ser. Foi então que decidi ir à casa dele. Falei com uma mulher que afirmava ser sua ex-esposa. Eles estavam se divorciando. Segundo ela, estava fazendo isso porque ele se tornara um homem violento e começava a suspeitar que tinha problemas mentais. Ao que parece, o jardineiro estava morando na casa dos pais. Fui até eles e também os interroguei. Eles concordaram com a ex-esposa do homem, mas houve algo que me chamou a atenção. Ao me despedir, seu pai me disse que ele estava trabalhando no porão. Pedi que me mostrasse e nós dois descemos. Ele estava derrubando uma parede que seu filho, o jardineiro, havia destruído, tirando mais da metade do espaço. Esse era o indício que eu precisava. Estava certo da minha intuição. Então chamei meus colegas pelo rádio e pedi apoio de patrulhas e material para derrubar uma parede. Cheguei à casa do desaparecido ao mesmo tempo que eles. Descemos ao porão e reduzimos aquela parede a nada. Do outro lado, havia uma espécie de quarto secreto onde encontramos o desaparecido.
A única entrada para aquele lugar era selada pelo jardim, por uma porta oculta entre as flores. O homem desaparecido não tinha dentes, e o barulho que se ouvia na casa era ele tentando falar, mas a origem era impossível de encontrar, porque as tubulações estavam quebradas e o som se distorcia. Tudo isso maquinado pelo jardineiro, que foi preso imediatamente. Meses durou esse homem privado de liberdade em sua própria casa, sem poder pedir qualquer tipo de ajuda. Despojaram-no de sua dentadura e o traumatizaram. Foi uma experiência horrível para mim encontrar isso e ser testemunha mais uma vez da grande maldade que existe em alguns seres humanos. Como oficial de polícia, posso dizer que vi tantas coisas que seria difícil fazer com que me acreditassem. Uma das mais impactantes ocorreu em 2014 em Cancún. Meu nome é José Fonseca e esta é a minha história. Estávamos na delegacia. Eu tinha terminado meu turno de patrulha naquela noite, então fiquei com meu parceiro Andrés. Passávamos o tempo falando sobre futebol, já que estava ocorrendo a Copa do Mundo e devíamos assistir aos jogos depois que terminassem. Gostávamos de ver a seleção do Brasil, embora não estivesse em seu melhor momento. Naquela noite, recebemos uma chamada de socorro. Era um homem. O curioso foi que ele ligou para o telefone pessoal de Andrés. Supõe-se que esse tipo de chamada seja atendido pelas operadoras e depois nos informem. O homem deu a direção ao meu parceiro, mas havia algo peculiar. Ele colocou em viva voz e consegui ouvir quando disse que lhe haviam tirado a vida e que ligava apenas para que encontrássemos seu corpo. A primeira coisa que pensamos foi que se tratava de uma brincadeira, mas mesmo assim, fizemos o relatório da chamada. André se encarregou de conseguir informações detalhadas e não teve problemas. Tinha nome, endereço, trabalho, tudo. Ele ligou para uma amiga das instalações centrais e ela lhe forneceu o necessário. Decidimos que, se recebêssemos uma segunda chamada, faríamos uma visita à casa dele. Não podíamos permitir uma falta de respeito dessa magnitude. Passaram cerca de 20 minutos e, novamente, o telefone tocou. Desta vez, fui eu quem atendeu. Era o mesmo homem. Perguntei seu nome e o que ele disse coincidiu com as informações que tinham dado a Andrés. Seu tom de voz era diferente, soava angustiado e desesperado. Ele implorou que fôssemos ao lugar onde estava seu cadáver, ou senão ninguém o encontraria nunca. Decidimos visitar a família dele, já que a casa estava perto da delegacia. Aquele pedido de que ele queria que a polícia encontrasse seu próprio corpo sem vida nos deixava tensos. Ao chegarmos à casa dele, uma mulher saiu com um roupão e o cabelo desarrumado. Eram 11 horas da noite. Perguntamos se ela conhecia o homem e ela disse que sim, que era seu esposo. Garantiu que ele estava fora da cidade a trabalho, mas que já estava voltando e que deveria chegar a qualquer momento. De fato, disse que era estranho ele não ter chegado ainda. Pedimos que ela o chamasse, e assim ela fez, mas o telefone só tocava e ninguém atendia. Confirmamos o número que ela tinha com o que nos ligava, e era idêntico. Contamos à senhora sobre as 2 chamadas que seu esposo nos havia feito. Ela se surpreendeu, levou a mão à boca e depois disse que não tinha intenção de continuar falando conosco. Insistimos, mas ela se meteu para dentro de casa e não saiu. Não tínhamos como nos resguardar e tentar forçá-la, então tivemos que ir embora. Decidimos seguir para o lugar que o homem nos indicou. No caminho, ele ligou novamente, desesperado e ofegante. Nos dizia para nos apressarmos, que não lhe restava muito tempo e que, se chegássemos tarde, não encontraríamos nada. O lugar ficava nas redondezas da cidade, ao lado de uma propriedade. Ele nos deu todos os detalhes para encontrar o suposto cadáver. Devíamos seguir um caminho e caminhar por outro à direita, onde as árvores terminavam. Sentíamos que isso era uma má ideia. Então avisamos a central, explicamos a situação e pedimos que preparassem 3 viaturas caso fosse necessário. Chegamos ao fim das árvores e, a partir daí, pegamos o outro caminho a pé. A viatura não passava por ali. Iluminamos tudo com nossas lanternas, com a arma em punho, prontos para qualquer surpresa. Avistamos a colina. O ambiente era rochoso, mas, por sorte, não era escorregadio. Subimos e no chão encontramos um celular. Não tinha nenhum tipo de segurança. Percebemos que era do homem que nos ligava, pelo histórico de chamadas. Gritamos o nome dele várias vezes, mas não obtivemos resposta.
Conservamos o celular e decidimos continuar procurando. Vários minutos depois, encontramos seu corpo. O homem estava deitado sobre uma imensa rocha, de bruços. O colocamos no chão e confirmamos que não tinha sinais vitais, mas também não havia nenhum rastro de identidade. Nesse momento, ouvi o meu celular tocar. Era uma chamada entrante do celular do homem que havíamos encontrado já sem vida. Mas era impossível. Eu tinha o celular no meu bolso. Tirei-o e confirmei. Pedi ao meu parceiro que chamasse reforços e avisasse sobre os 2 corpos encontrados. Depois atendi a chamada. Era ele. Não havia dúvidas sobre isso. Ele gritava enfurecido, nos dizendo para deixarmos aquele corpo ali, que o esquecêssemos e voltássemos para o dele, ou senão ele desapareceria. Era algo extremamente incrível. Andrés ouviu o que ele me disse e então a chamada caiu. Pensamos por um momento. A situação estava mais do que complicada. Mas no final, decidimos deixar aquele corpo ali e fomos até o do homem. Nossa surpresa foi imensa. Ele estava em um lugar diferente e no chão se via claramente que alguém tentava levá-lo, arrastando-o. Mas não havia pegadas. Não havia nada. Isso estava muito estranho. Não sabíamos o que fazer. Ao longe conseguimos ver as viaturas que chegavam e, quando subiram a colina, o processo para levantar o corpo começou. O problema é que o outro desapareceu. Voltamos àquele lugar com alguns oficiais e havia uma trilha no chão. Seguimos, mas no final não encontramos nada. Andrés e eu decidimos deixar o caso nas mãos dos encarregados do assunto, passar nossa declaração e esquecer aquela noite. Sem mencionar que, quando fui entregar o celular do homem, ele já não estava no meu bolso. Não soubemos o que pensar. Após alguns dias, soubemos que aquele homem fazia parte de uma seita satânica e que rumores indicavam que ele tinha vendido sua alma, mas que, no final, se arrependeu junto com um de seus amigos. Sim, o mesmo que encontramos e desapareceu. Os detetives estavam fazendo seu trabalho, mas o corpo nunca foi encontrado. Meu parceiro e eu tentamos ajudar, dizendo que o havíamos visto naquela colina, mas nosso superior nos ordenou que esquecêssemos. No final, acabamos sendo considerados suspeitos. Há momentos em que penso que algum espectro do inferno tentou levar ambos os corpos, mas, visto que encontramos apenas um, conseguiu levar o outro. A grande incógnita continua sendo como aquele homem conseguiu nos ligar depois de ter falecido. Não fazia sentido, mas tentar encontrar respostas não era em vão.